Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando agora mais uma edição do nosso podcast Filosofia com Juca Bala. Nessa edição, pessoal, vamos estar falando de coisa boa, coisa legal, filosofia como sempre, trazendo reflexões, né? Hoje em específico a gente vai falar sobre as escolas filosóficas com um highlight aí para o ceticismo e vamos traçar umas relações com a atualidade. Então cola aí já relaxa na sua poltrona, na sua cadeira, já põe o açúcar no seu café e vamos começar esse dia já filosofando, ou terminar o dia também, não sei, né? Hoje a gente tá com uns convidados muito legais aí, então vamos nessa, vamos filosofar com o Juca Bala. Desde os primórdios da humanidade, a paz sempre foi um sinônimo de sucesso. A ausência de conflitos em busca de comida, água, moradia e parceiros sempre foi algo indicador de uma maior probabilidade de sobrevivência e reprodução de qualquer espécie, inclusive da humanidade. Entretanto, os anos se passam e o outrora homem das cavernas se torna o homem do shopping center. Assim como sua fisiologia e modo de vida mudam, os anseios de sua alma também se fazem sujeitos a tais mudanças. Agora, o ser humano médio não gasta a maioria esmagadora de suas forças físicas e mentais em busca de comida, água, parceiros e abrigo, pelo menos não a moda antiga. Atualmente, o que mais aflige a mente da Roberta, por exemplo, é o governo Bolsonaro e as atitudes infantis de tal governante, e o que tira as noites de sono do Jonas, por exemplo, é o amor não correspondido que este tem para com nossa querida Roberta, o que resulta em lágrimas e ressaca deste. Pobre Jonas. Tudo bem, mas o que o homem das cavernas, o Jonas, a Roberta, eu e você temos em comum? A busca pela ausência de conflitos, sejam esses físicos, emocionais ou intelectuais. Na Grécia Antiga, essa busca também era algo que inquietava as mentes e corações do povo grego, em especial de um grupo formado de pensadores, chamados filósofos helenistas. Esses rapazes não se contentaram em apenas satisfazer essa busca pela paz de espírito, dita ataraxia. Esses sujeitos também fizeram questão de pavimentar o caminho para essa paz através de escolas filosóficas, para que a sociedade em que eles viviam e os seus discípulos percorressem o caminho pavimentado para a paz de espírito, para a felicidade. E tais escolas foram o estoicismo, que dizia que a busca pela ataraxia, pela paz de espírito, se baseava em focar todos os nossos esforços, todas as nossas energias apenas naquilo que nós podemos controlar. O resto que não podemos, ignoramos, aceitamos ou até mesmo desejamos. O epicurismo, que dizia que a paz de espírito era provinda da abundância de prazeres naturais e necessários, por exemplo, você dormir quando sente sono, comer quando está com fome, e enfim. E a moderação de tanto prazeres naturais e desnecessários, como por exemplo, comer demais, né, ou dormir demais, quanto de prazeres não naturais e desnecessários, né, não naturais e nem necessários. O cinismo, que defendia uma filosofia essencialmente prática de viver com o mínimo possível de bens materiais, uma vez que, segundo os cínicos, esses não trazem a verdadeira paz de espírito. Esses bens materiais não trazem a paz de espírito genuína. E o ceticismo, que defendia que o caminho verdadeiro para a paz de espírito era a suspensão do juízo, suspender o julgamento. Isso mesmo, ficar em cima do muro. Bom, depois dos questionamentos feitos pelo Luan, depois das análises que ele fez, das explicações, dos ensinamentos que ele passou, você já parou a pensar o quão presentes as escolas filosóficas vistas, com ele estão em nossos dias? Levando em conta uma escola filosófica aonde, por exemplo, o ceticismo, que é uma das escolas filosóficas, se encaixa na modernidade, nos dias atuais, já que faz bastante tempo, que existe. Bom, como foi dito, o ceticismo se baseia, segundo Pirro, na suspensão total do juízo, no qual as pessoas não devem chegar perto do conhecimento verdadeiro das coisas, para elas não acabarem se frustrando com a pobre realidade. E um exemplo disso, trazendo para o mundo atual, um exemplo disso é o ceticismo que acontece na parte da religião, o ceticismo religioso. E ele acontece quando nós temos pessoas que se consideram agnósticas, certo?
E nisso nós percebemos que essas pessoas, elas suspendem o juízo delas acerca da religião, certo? Porque elas entendem isso como algo que está além da compreensão humana, algo que não pode ser explicado humanamente, sendo impossível a gente determinar aquilo como certo ou errado, entende? Muito bom, Bonini, muito bom. Muito obrigado pela fala. Deu para entender muito bem. Gostei muito dessa relação que você traçou aí em paralelo com a nossa sociedade aí do ceticismo, né? Obrigado também, Luan, pela fala sensacional, fazendo essa introdução muito boa, né? Então agora a gente vai vou pedir para o Eduardo agora falar um pouco mais pra gente sobre o ceticismo, né? Como uma escola e por que ela é tão importante e por que a gente decidiu falar sobre ela hoje, né? Então vai lá, Eduardo. O que é e por que eu deveria me importar com o ceticismo? Então, o ceticismo seria a filosofia de ficar em cima do muro, que a gente não consegue tirar uma conclusão real de qualquer assunto. Por exemplo, a existência de um Deus, seja o Deus cristão, Deus hindu ou qualquer outro tipo de Deus. Que a gente não consegue nem provar que existe a presença de um Deus, a existência de um Deus, nem que não existe essa presença. E por isso, o ceticismo às vezes é confundido como se fosse a negação de algo. Por exemplo, se eu não consigo provar que isso existe, logo ele não existe. Se isso aqui não funciona, logo não é pra funcionar mesmo, porque isso. Isso é devido a uma de suas variações, que essa filosofia acabou tendo, que é derivada de uma filosofia pensada por David Hume, pensada no século XVIII, que levou as pessoas a acreditarem que o ceticismo seria negar qualquer tipo de senso comum e acreditar somente e totalmente na ciência, que é algo bem extremo, que pode ser algo também derivado de um ceticismo negativo. Mas eu falei e não expliquei ainda o porquê eu deveria me importar com o ceticismo. Então, segundo os gregos, o ceticismo seria um método de dizer que nenhuma teoria é totalmente sustentável. Que nada de qualquer teoria pensada, qualquer pseudociência, que só teoria não tem como ser provada, é falha. É falha porque em tal ponto, não sei o que lá, nada coincide. Esse é o que os gregos pensavam. Porém, também, o ceticismo seria um estilo de vida das pessoas. E isso de pessoas mais conservadoras. Porque seria mais fácil acreditar em algo rotineiro, algo do dia a dia, e também em algo prático, que a gente já conhece, do que teorias novas, sem sentido, sem comprovações reais. Igual o signo, MBTI, que é algo também da pseudociência. E assim, utilizando o ceticismo negacionista, que a gente pensar como ele nega a existência, não nega a existência, mas já que não existe, já que não tem como provar que existe, logo não existe, indo sempre apelando pro negativo, acaba sendo até que aceitável de usar, porque como a gente pode acreditar totalmente na ciência, negando os sensos comuns, mesmo algum senso comum fazendo algum sentido. Mas isso faz a gente negar e acreditar somente na ciência, que é algo também derivado de David Hume. E esse método, esse estilo de vida, acaba tornando essas pessoas ceticistas uma pessoa indiferente a qualquer tipo de assunto de pseudociência e alguns assuntos de senso comum que não tem como ser provados. A pessoa se torna indiferente. Tomando o ceticismo como uma escola filosófica que rejeita qualquer afirmação sem embasamento científico, podemos dizer que ele é sim muito importante para a sociedade, principalmente nos dias de hoje, onde estamos cercados de pessoas espalhando informações falsas sem nenhum embasamento ou referência científica. Nesse período de pandemia, onde surgiram diversas fake news, o uso do ceticismo foi e ainda é de extrema importância, pois nos ajuda a combater informações e notícias falsas. E essa capacidade dessa escola filosófica de nos ajudar nesse sentido torna o ceticismo uma grande ferramenta contra informações falsas, notícias falsas, além também de nos tornar mais questionadores acerca de certas informações, práticas e até mesmo atitudes de outras pessoas. Inclusive, entre os céticos, há os chamados desenganadores, que se dedicam ao combate contra o charlatanismo, expondo suas práticas falsas e não científicas. E isso, sem dúvida, é uma prática que nos ajuda a tornar o mundo melhor.
e o ceticismo nos ajuda a tornar o mundo um lugar melhor. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. É um fato que atualmente vivenciamos dias muito difíceis, onde muitas pessoas tentam buscar algum tipo de sentido para suas vidas, né, durante esse momento pós-pandêmico, e muitas delas correm atrás de bens materiais ou de algum tipo de prazer não moderado para tentar alcançar sua felicidade. Porém, muitas vezes acabam apenas encontrando desespero, depressão ou coisas muito parecidas com isso. E nós não podemos dizer que esse cenário é igual antigamente, porém a gente pode dizer que ele se assemelha muito com vários períodos da história, sendo alguns deles períodos da Grécia Antiga. E através da reflexão, podemos pensar em como várias escolas filosóficas daquele tempo poderiam ser postas em prática nos dias atuais, e aparentariam não ter envelhecido nem um pouquinho. E para ser mais específico e também para não fugir do tema principal desse podcast, eu apenas vou falar sobre o ceticismo e como ele pode colaborar com a gente para conseguirmos enfrentar esses dias atuais. O problema é que hoje nós chamamos de cético uma pessoa que não acredita em nada ou que é desconfiada das coisas. E a gente tem que tomar muito cuidado aí, porque não é isso que o ceticismo filosófico é na realidade. E como foi dito, o ceticismo é uma escola filosófica da Grécia Antiga. E os céticos são os seus filósofos, que fazem parte de uma tradição que era chamada de helenística. E esses céticos possuem algumas características, como a de se preocupar menos com a verdade absoluta e mais com a tranquilidade, que ficou bastante conhecida entre as pessoas daquela época, né, entre as escolas filosóficas, como a ataraxia, que seria o estado de paz e felicidade, um estado de paz de espírito, né? E para atingir esse estado em tempos difíceis como aquele e em tempos difíceis como hoje, a gente deveria suspender o nosso julgamento. Logo, quando houvesse conflitos acontecendo e nós tivermos a oportunidade de não se envolver, a gente acabava não se envolvendo. E isso acabava gerando pra gente menos preocupações e, por consequência disso, mais tranquilidade. Existe uma frase muito famosa de um filósofo cético chamado Pirro de Elis que diz: pode até existir uma verdade absoluta, mas a vida é curta demais pra gente conhecer. Que... como que fala? Resume muito bem o que foi dito acima. E, no caso, esses filósofos que diziam essas coisas, obviamente não queriam dizer para a gente ficar fazendo nada da nossa vida, mas sim eles diziam para a gente viver e agirmos nela. E quando tivermos que tomar alguma decisão, a gente tomava a decisão mais lógica para a gente, sabendo que essa escolha que a gente vai tomar pode futuramente estar errada. E assim, nos dias de hoje, onde vemos um mundo cheio de pessoas com certo medo ou dúvida do futuro, seria bem bacana aplicar esses ensinamentos dessas escolas filosóficas, principalmente a do ceticismo que a gente está se tratando, que sem dúvidas ajudaria muitas pessoas a enfrentar esses momentos pós-pandêmicos. Bom, é com essa fala então do Eduardo, do Renan e do Carlos agora por último, que eu encerro nosso podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham conseguido absorver todas essas informações e tenham conseguido filosofar também em cima disso, né? E aplicar a nossa vida cotidiana, porque esse é o objetivo do Filosofia com Juca Bala, trazer realmente essas reflexões filosóficas e aplicar elas nos dias de hoje. Então muito obrigado pela sua audiência e eu vejo você no próximo episódio de Filosofia com Juca Bala.